Começou creio que no final do ano de 2016, mas a transformação ocorreu mesmo em 2017. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Minha experiência pessoal com Deus começou um dia em casa. Eu vi um testemunho de arrebatamento de Angélica Zambrano e fiquei muito impressionada, mas não me transformou. Porém, depois comecei a ouvir os testemunhos de arrebatamento do pastor Kenzo Atsushi e eu não parei mais. Eu nem dormia quase. Eu ouvia um atrás do outro e ouvi todos. E comecei a entender como eu estava em pecado e nem imaginava. E então eu na mesma época comecei a sofrer assédio moral no meu trabalho para que eu acabasse pedindo as contas do emprego. Porém eu tinha 10 anos de casa e suportava as humilhações. Chegava a orar pelas pessoas no meu trabalho e pela empresa com uma irmã em um quartinho que usamos para orações. Mas chegou a um ponto em que o assédio moral começou a me afetar, e acabei indo um dia parar no hospital porque meu coração acelerava e não conseguia dormir, além de chorar todos os dias no meu trabalho pelas humilhações que passava, e acabei indo parar na UTI do hospital ficando lá 3 dias e mais 4 dias no quarto, e no total fiquei 12 dias afastada. Tudo estava alterado em mim, e eu raramente ficava doente. Tive problemas no coração, colesterol, pressão alta, enfim. Na ata do hospital o diagnóstico foi emocional. Saí com tudo estável, em pouco tempo. Depois a empresa me mandou embora. Porém eu creio que tudo era o tempo de Deus, e Ele já havia determinado porque eu orava sempre também, e pedia a Deus que queria ter mais tempo com as minhas filhas e ser mais mãe, e estar mais presente. Saindo da empresa, eu comecei a orar todos os dias em casa. As minhas filhas iam para a escola, e eu ia para o meu quarto orar, e orava até com os testemunhos do pastor Kenzo. Eu aprendi a orar de verdade, e a minha vida foi mudando. Antes eu era de uma igreja mundana, fiquei 8 anos lá, e algumas coisas começaram a me incomodar como carnaval gospel e até mulheres de maquiagens. E eu não tinha a minha vida transformada e nem comunhão com Deus, que era o que eu mais queria. Então todos os dias eu comecei a orar e a pedir ao Senhor: eu quero a vontade do Espírito Santo na minha vida. Eu não quero a minha e nem a de homens. Foi quando em um dia, terminando de orar, eu fui lavar roupa na lavanderia, e ouvi no meu ouvido audivelmente, mas dentro do ouvido, uma voz que dizia: eu não gosto do seu esmalte. Aquilo me impactou muito, e fiquei impressionada. Na mesma hora parei o que estava fazendo e fui tirar o esmalte. Cortei as minhas unhas e na mesma hora pensei: se o Espírito Santo não gosta do meu esmalte, Ele também não gosta de outras coisas. E veio na minha mente as senhoras de coque e saias longas cristãs de antigamente, porque eu não as via mais nas ruas, mas são poucas, mas ainda existem, e graças aos testemunhos do pastor Kenzo, eu sou prova viva de ser hoje uma delas. E sei que muitas foram e estão sendo transformadas ainda pelos testemunhos dele. Minha vida deu um giro muito grande. Eu aos poucos fui jogando tudo fora, e comecei no mesmo dia a haver mais testemunhos de arrebatamento. E creio que foi o Senhor que me fez sentir esse interesse, pois antes eu só ouvia testemunhos de transformação, de cura, mas nunca de arrebatamentos. Deus revelou a elas que é pecado toda a vaidade da soberba ou do corpo. E abandonei toda vaidade, brincos, bijuterias, maquiagens, roupas sensuais, calças. Não devemos usar nunca. Como mulheres devemos ser santas em corpo, alma e espírito. Não podemos nos vestir como Jezabel. Sempre achei que fosse doutrina de homens até Deus falar comigo. Então é pecado para Deus. Se separe do mundo. Entendam, não adianta sermos bons. Devemos estar em santidade. E nascemos para servir ao Senhor e nos afastar das coisas do mundo, orar a Deus todos os dias, ler a palavra e pedir para que Ele fale conosco. Devemos adorar apenas a Deus. Parem de idolatrar futebol, homens. Isto não agrada a Deus. Deus é santo e Ele tem um padrão. Vamos buscar a vontade dEle. Hoje eu acompanho o canal do pastor Júlio César da Igreja Santidade e Arrependimento, e aprendo muito a ser serva de verdade. Se afastem de tudo que lhe tira o tempo de Deus, TV, celular, WhatsApp, se consagre. Devemos adorar a Deus e buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Precisamos todos os dias pedir perdão por nossos pecados, porque pecamos até em pensamento,
Mas Deus é misericordioso, e se nos arrependermos e pedirmos perdão, Ele é fiel e justo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e tem um lugar no céu para aqueles que o amam. Muitas vezes não entendemos o porquê os demônios nos atormentam e nos usam, mas a resposta é porque nos afastamos de Deus. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Lamentações 3:39. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõe descobrir o futuro, a consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Em Apocalipse 21:8 diz: os que praticam o espiritismo, aqueles que convivem com demônios, na Bíblia Viva são colocados na mesma categoria dos que não têm fé, e dos que são repugnantes na sua sujeira, e dos assassinos, dos idólatras, e de todos os mentirosos. Como encara Deus os que deliberadamente são mentirosos, fornicadores, aqueles que têm relações sem estarem casados, os adúlteros? Lembre-se que mudar nossa aparência natural, como tirar as sobrancelhas, furar as orelhas, depilar, pintar e cortar os cabelos, mulheres, fazendo isso estaremos alterando a natureza que Deus nos deu, então seremos consideradas adúlteras, e os adúlteros não herdarão o reino dos céus, diz a palavra. A paz do Senhor, irmãos e irmãs do canal Evangelismo Online. Sou um jovem diácono, e faço a obra na Igreja Assembleia de Deus. Eu louvo ao Senhor por ter me tirado do mundo devasso de pecado e iniquidade, e hoje sirvo a Ele com amor e gratidão. Vou relatar uma experiência que tive no mês de novembro do ano passado. Eu e a minha esposa somos obreiros na casa do Senhor, e ajudamos o nosso pastor para que a obra do Senhor avance. Eu era recém-casado com minha esposa, e apesar de fazer a obra de Deus na igreja, em casa nós éramos diferentes. Nós discutíamos muito pelas diferenças que tínhamos, falando palavras torpes, palavrões, e também agredíamos um ao outro fisicamente, escandalizando a obra do Senhor, pois os vizinhos ouviam tudo e comentavam: ei cristão, tome cuidado para não escandalizar a obra de Deus e fazer com que pessoas se afastem do Evangelho por seu mau exemplo. Eu era orgulhoso, e não entendíamos o real sentido do matrimônio, que é a união, e por causa do orgulho muitas vezes dormíamos sem reconciliar, e isso se repetia muitas vezes, e isso aborrecia ao Senhor, pois somos um casal de cristãos, e sabemos o que aborrece ao Senhor. Depois de um tempo, passamos a discutir com mais frequência pelo fato de não orarmos intensamente, como o apóstolo Paulo nos manda em 1 Tessalonicenses, orar sem cessar, e também para nos revestirmos da armadura de Deus, Efésios 6:10, para que possamos combater as hostes espirituais do maligno. Certa noite eu me irei, e tive uma discussão com minha esposa, e logo depois fui me deitar, e não pedi perdão para ela e nem para o Senhor, e adormeci, e por volta das 3 horas senti uma sensação estranha. Me senti saindo do meu corpo e fui levado a um cenário de destruição. Era uma cidade, uma grande metrópole. O céu estava cinza escuro, os edifícios altos estavam em ruínas, e muitas pessoas desesperadas sem saber o que estava acontecendo. Elas estavam em grupos espalhadas pelas ruas da cidade, e comecei a andar nas ruas dessa cidade, e comigo estavam a minha esposa e mais 2 jovens. Eu não entendi o que era aquilo e o porquê aquele caos, e perguntamos para uma mulher o que estava acontecendo, e ela nos disse que era o próprio inferno, e só então pude reconhecer, pois algo dentro de mim me disse: é a grande tribulação, e vocês ficaram. E começamos a alertar as pessoas sobre o que estava acontecendo, pois muitas não sabiam porque não conheciam o que estava escrito, e nem acerca das profecias que estavam se cumprindo. E começamos a falar o que estava acontecendo e dizíamos: não é o inferno, ainda há chance. E mesmo com medo fomos encorajados a pregar, e saímos levando a palavra que estava em nós e consolando uns aos outros, pois os tempos eram difíceis para quem tinha ficado, até que souberam o que estávamos fazendo e começaram a nos perseguir, e fugimos para outros lugares, e em todos os lugares que íamos muitos diziam: fujam daqui, estão atrás de vocês. Não tínhamos nada a não ser a fé e o amor que unia aquele pequeno grupo para prosseguir. As autoridades militares, homens de afeição maligna, estavam atrás de nós, e então decidimos parar de se esconder e voltamos ao centro daquela cidade,
E foi então que nos capturaram e fomos expostos e humilhados por amor ao Senhor. Eles me pegaram, me bateram muito e me torturaram querendo que eu negasse ao Senhor, mas não neguei. Clamei ao Senhor, mas não era respondido. Eu olhei para o lado e vi o sofrimento da minha esposa e meus irmãos que estavam assistindo tudo chorando e sofrendo porque seriam os próximos. E eu dizia, não o neguem. Eu sentia tudo aquilo e sofria muito, mas eu os encorajava e isso aborrecia aqueles homens maus. E continuei a clamar muito, até que vi uma luz muito forte e eu consegui acordar. Eu estava de volta no meu quarto. Levantei e me ajoelhei no chão. Agradeci ao Senhor por ter me salvado e para que me perdoasse. Desde então tenho orado mais e vigiado. Me reconciliei com a minha esposa, e hoje resolvemos as diferenças com amor e com diálogo, feito um casal de cristãos que buscam não escandalizar a obra. Eu contei essa revelação ao meu pastor, e ele disse que o Senhor estava pedindo um conserto, pois não tardará na sua volta, e muitos irão ficar se não se prepararem para sua volta. Relatei essa experiência na igreja e a muitas outras pessoas. Aos casais deixo algo: unam suas forças, pois vocês são uma só carne, e orem pelos seus casamentos. Maridos, amem as suas esposas assim como Cristo amou sua igreja, e esposas, respeitem os seus maridos. A paz do Senhor.